A polícia mata atiradores durante o atentado a um concurso de caricaturas do profeta Maomé no Texas. A conta no Twitter de um simpatizante do Estado Islâmico anunciou o atentado 15 minutos antes dele acontecer. Os dois atiradores acabaram mortos pela polícia no estacionamento do evento. Um segurança ficou ferido. O prédio com 300 pessoas foi isolado. A polícia fez uma inspeção para verificar a existência de bombas ou outros extremistas, mas nada foi encontrado. Um dos agressores foi identificado como Elton Simpson, de 30 anos. Ele tem passagem pela polícia por terrorismo e era monitorado pelo FBI. O apartamento dele foi revistado nesta madrugada. A polícia quer saber se ele tinha ligação com extremistas muçulmanos. O concurso de caricaturas era promovido pela Iniciativa de Defesa da Liberdade de Expressão e oferecia $10 mil para o autor da melhor charge de Maomé. As caricaturas são consideradas ofensivas por seguidores do Islã e têm causado vários episódios de violência no mundo. Em fevereiro, um ataque armado contra um café da Dinamarca resultou na morte de uma pessoa. O alvo era o polêmico cartunista sueco Lars Vilks, que escapou ileso. Em 2007, ele desenhou Maomé como um cachorro. Em janeiro, homens armados invadiram o escritório francês do jornal satírico Charlie Hebdo e mataram 12 pessoas. O jornal também publicou charges de Maomé. Na semana passada, o cartunista Luz, da Charlie Hebdo, anunciou que não vai mais desenhar o profeta. Olha, eu fiquei curioso para saber quem era essa tal Iniciativa de Defesa de Liberdade de Expressão. Ela é dirigida por uma senhora chamada Pamela Geller, ela é presidente dessa associação e ela é acusada por algumas pessoas na internet de ser uma militante anti-Islã. Ela liderou, por exemplo, um movimento contra a construção de uma mesquita nos prédios que substituíram o World Trade Center, é presidente de uma associação chamada Parem com a Islamização das Nações e lançou uma campanha no metrô para barrar a jihad e apoiar Israel. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: há mais do que uma defesa da liberdade de expressão nesse tipo de organização? Olha, eu acho o seguinte, ela pode ter feito qualquer campanha. Nada justifica esse atentado à liberdade de expressão, né? Eu acho que essa é a questão. Ela defende as suas ideias numa sociedade democrática que a maior parte dos países islâmicos são ditaduras. Registro, isso não é acidental. Não é acidental. Vamos colocar o dedo na ferida. Você está tratando. Onde há fundamentalista cristão que ataque, por exemplo, um salão de caricaturas que tem uma caricatura de Jesus Cristo, da Virgem Maria, de um Papa? Tem? Não tem. E por que o inverso tem? Ou seja, o islamismo precisa, lá do século XVI, de uma reforma protestante, tal qual que ela começou no século XVI, que deu uma nova cara ao cristianismo. O que eu estou dizendo é que isso não é acidental. Isso está no interior de uma leitura que hoje é dominante dentro do islamismo tal. E faz com que o que esse cidadão fez nos Estados Unidos, os episódios lembrados da França, da Dinamarca, se eu soubesse desenhar, eu desenharia aqui o Maomé sem nenhum problema. O Moisés também não pode ser representado, vai lembrar, né? Vamos lembrar que essas religiões, elas partem do mesmo lugar. E tem um monte de lugar que o Moisés está representado, o Abraão, e aí? E aí, vão lá matá-lo? Não. Então, por que ocorre aí? Ou seja, não vamos ser hipócritas, ser aquele politicamente correto que é o sujeito medroso, covarde. Vamos discutir a questão central. Há alguma coisa de estranho nisso tudo. Por que isso se repete? É um ato individual? Basta ver todos os países que são todos ditaduras. Dá para contar na mão os que são democracia, né, dos países islâmicos. Ou seja, há uma questão. Isso não é xenofobia, islamofobia, isso é idiotia quem diz isso. Nós estamos discutindo uma questão real, onde você garante o direito à liberdade de expressão e de manifestação e aqueles que defendem o terror. Eu acho que mas essa todo é a questão. Islã é radical? Não. Vai na Arábia Saudita, super gostoso. Não, na Arábia Saudita talvez não, mas todo islamista é radical. Quase todos, excetuando, por incrível que pareça, quando tiveram regimes ditatoriais, geralmente de origem do exército, ditadores militares, é que conseguiram garantir uma convivência, como, por exemplo, um período no Iraque, na Síria, no Egito, na Líbia, para citar só alguns países, que eram tentativas reformistas que acabaram em ditaduras, vale lembrar, sanguinárias tal. Então, se você percorrer da Indonésia
passar pelo Afeganistão, que é um lugar muito gostoso. O Paquistão, então, é uma maravilha em termos de direito às mulheres, porque ninguém fala o que as mulheres sofrem. Passa pelo Oriente Médio, passa pelo norte da África e vai para a África Negra, vai passando ali por Nigéria, Mali, aquelas regiões ao norte da Nigéria, eu estou me referindo, para ver o que é repressão. Há uma questão que se coloca aí e tem de ser discutida. Isso é uma questão séria. O Matheus Cortes, pelo Twitter, pergunta o seguinte: por que premiar uma charge direcionada a uma única e restrita personagem? Se era um movimento pela liberdade de expressão, deveriam ter outras religiões ali envolvidas? Olha, é muito curioso isso, porque eu não confundo a religião, o islamismo, com as formas de governo que existem no mundo árabe, na África e na Arabaquara. Não posso confundir isso. Islamismo é uma religião, tem princípios definidos no Alcorão, é respeitada e tem mais de 1 bilhão de seguidores no mundo. Então, isso não pode ser desprezado. Querer confundir isso com uma eventual ditadura, aqui ou ali, é misturar o que é religioso com o que é político. É bem verdade que muitas ditaduras se utilizam de um instrumento, como exemplo, como se mobiliza esse exército islâmico. E por falar no exército islâmico, eu estou me lembrando de quantos ocidentais estão aderindo ao exército islâmico. Esse cidadão americano, Elton Simpson, que motivação ele teve para praticar esse atentado? Imaginar que foi uma articulação que vem lá da Arábia Saudita, do Afeganistão, que tenha induzido esse cidadão a cometer esse ato no interior dos Estados Unidos, é dar a essa organização uma força que ela não tem. E mais ainda, esse cidadão, como diz a matéria, ele era já vigiado pelos serviços de segurança dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, sabendo que haveria aquela exposição ali com esses artistas que fizeram uma demonstração do seu potencial artístico ali e envolveram o Maomé, esse cidadão não estava sendo vigiado, ele não era um atentado contra a segurança, não era um sujeito que estava na mira dos jogos de segurança, sabe? Como é que ele conseguiu fazer esse atentado? Que forças possibilitaram que ele fizesse? E por que ele não foi devidamente policiado, uma vez que ele estava na lista, como diz a matéria? Ele estava sendo monitorado. Monitorado. Então, como é que um cara monitorado vai lá e comete um atentado desse? É difícil de entender. Agora, o fenômeno que eu vejo é o seguinte: muitas adesões de ocidentais a esta causa que o exército islâmico passou a representar, que é um absurdo, que não tem nada a ver com o islamismo. Islamitas são vítimas desse exército islâmico na hora que eles começam a se confrontar em função das divisões do islamismo, dos vários segmentos xiitas, sunitas e outros mais. Então é complicado esse mundo. Agora, não posso confundir a religião, o islamismo, com qualquer forma de governo.